Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo ensaia possível chapéu no Corinthians por ponta direita de seleção. Flamengo avança em negociação por Alcaraz e aceita incluir Vitor Hugo. Hoje tem Flamengo e Bolívar na altitude de La Paz, valendo a classificação na Libertadores. Vamos saber tudo sobre esse jogão. Michael já desembarcou no Rio de Janeiro e deve ser apresentado ainda essa semana. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. No treino dessa quarta-feira, o Tite definiu o Flamengo que enfrenta o Bolívar hoje à noite às 21h30, horário de Brasília, em La Paz. A novidade é a entrada do Léo Ortiz no meio de campo. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. Luiz Araújo e De La Cruz, desfalques contra o Botafogo, voltam e serão titulares. Relacionado para a viagem, Bruno Henrique começa a partida no banco de reservas. Flamengo tem 6 desfalques de ordem médica. Everton Cebolinha, ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Vinha, ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e fratura da tíbia. Pedro, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Gabigol, lesão no músculo posterior da coxa direita. Arrascaeta, lesão no adutor da coxa esquerda. Wesley, lesão no músculo anterior da coxa direita. Depois de vencer o jogo de ida por 2-0, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença e, se for derrotado com saldo negativo de 2, a vaga vai ser decidida nas penalidades. Produção, coloca aí para nós a lista dos relacionados para esse jogo de logo mais contra o Bolívar. Goleiros, Rossi, Matheus Cunha e Lucas Furtado, o famoso Lucão. Laterais, Varela e Lucian, direito, E Ayrton Lucas na esquerda. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz, Carbone, que fica com uma opção para lateral esquerda também, e o Cleiton. Meio-campistas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Fabiano, que é volante da base, Vitor Hugo e Lohan. Atacantes, Carlinhos, Bruno Henrique e Luiz Araújo, lembrando que ele não levou o Chola. Vale lembrar também que esse jogo vai ser transmitido pela ESPN Brasil e pela Disney Plus. Apita o jogo argentino Yael Falcón, auxiliado por Facundo Rodrigues, argentino, e Maximiliano Del Lieso, argentino. E no VAR, Mauro Vigliano, também argentino. Meus amigos e minhas amigas, pelo amor dos meus filhinhos, já dizia Silvio Luiz, hoje vai ser um jogo para cardíaco não assistir. É importante para nós porque vale a classificação para as quartas de final da Libertadores. Vamos jogar contra a altitude, porque o time deles é muito inferior ao nosso. Vamos combinar, mas nós estamos muito desfalcados, Mas, mesmo assim, o time que vai entrar em campo é um timaço, vamos combinar. E por isso eu acredito muito nos valores individuais desses jogadores que vão estar em campo hoje. E vou torcer demais para que tudo dê certo, já sabendo que vai ser uma pedreira, sair de lá com essa classificação. E para isso eu vou reforçar a dose do meu remedinho de pressão, tomar aquele chazinho de camomila antes do jogo e me apegar à minha imagem do São Judas Tadeu, que há de proteger os nossos jogadores e encaminhá-los a mais uma vitória. Eu acredito sim, e se depender das minhas energias positivas, o Mengão desce o morro com essa classificação debaixo do braço. Aí eu te pergunto, quanto vai ser esse jogo dessa noite? Coloca aí pra gente brincar. O meu placar eu vou dar no final do programa, fica comigo. O primeiro reforço contratado pelo Flamengo para o segundo semestre, Michael, já está no Brasil. O jogador desembarcou em São Paulo na noite dessa quarta-feira e chegou ao Rio nessa madrugada. O atacante, que assinou o contrato válido por 4 temporadas, vai finalizar toda a documentação nas próximas horas para que o Flamengo possa fazer o seu anúncio oficial. Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos com um semblante de quem estava visivelmente cansado,
O Michael disse poucas palavras, mas sorriu bastante e não escondeu a sua alegria de voltar a ser rubro-negro. Eu estou muito feliz, mas estou muito cansado. Volto com mais bagagens, dá uma risada e olha para as malas. Fui muito feliz aqui, fui muito feliz lá. Eu estou voltando, espero fazer o meu melhor. Que possamos construir mais uma linda história aqui no Flamengo. A CBF divulgou nesta quarta-feira as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil 2024. As partidas das quartas de final serão disputadas na próxima semana e na semana de 11 de setembro. O chaveamento está definido até a final. O vencedor do jogo entre Vasco e Atlético Paranaense vai enfrentar nas semifinais quem passar de Atlético Mineiro e São Paulo. Do outro lado, a semifinal será disputada entre quem sair do jogo entre Flamengo e Bahia e o vencedor também de Corinthians e Juventude. O Flamengo joga a primeira partida contra o Bahia em Salvador no dia 28 de agosto, às 21h30. E o jogo da volta vai ser aqui no Maracanã, no dia 12 de setembro, às 21h45, horário de Brasília. Vale lembrar que nas quartas de final, todos os clubes, independentemente de divisão, recebem a mesma cota de participação de R$ 4,5 milhões e a classificação para as semifinais vale uma cota de R$ 9,45 milhões. E o Botafogo empatou com o Palmeiras ontem lá no Allianz Parque em 2-2 e passou para a fase de quartas de final da Libertadores, eliminando o todo-poderoso Palmeiras. Parabéns, Botafogo! Segundo o portal GE.com, as negociações pelo meio-campista argentino Carlos Alcaraz, do Southampton da Inglaterra, estão caminhando de forma muito satisfatória. Depois dos ingleses subirem a pedida para 25 milhões de euros pelo jogador, o Flamengo insistiu nos 18 milhões de euros oferecidos em sua primeira proposta e teve um retorno positivo. Os ingleses cederam, mas o Flamengo também cedeu. Após recusar a proposta inicial do Mengão, o Southampton indicou que teria interesse na inclusão do meia Vitor Hugo ou do zagueiro Iago nesse negócio. O Flamengo concordou em usar o jovem Vitor Hugo, de 20 anos, que iria por empréstimo com opção de compra como moeda de troca. As conversas com os representantes do jovem também foram muito positivas até o momento. E o jogador tem bastante interesse em viver a sua primeira grande experiência internacional na Premier League. Ajustes em alguns detalhes ainda vão ser necessários, né? Mas o entendimento dos envolvidos é de que essa negociação está evoluindo positivamente para um desfecho feliz. O Alcaraz atua mais como um número 8, né? Mas também é capaz de fazer outras funções ali no meio de campo. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, rapidinho, você me ajudou demais. Valeu! Antes próximo de acertar com o Corinthians, o atacante equatoriano Gonzalo Plata deve jogar mesmo no Flamengo em 2024. De acordo com o portal GE, o Flamengo tem conversas adiantadas para contratar o jogador que pertence ao Al Sadd do Catar. O Gonzalo é revelação da base do Independiente del Valle e também passou por clubes como o Sporting de Portugal e Valladolid da Espanha. O Gonzalo fez uma boa temporada no Al Sadd com 12 gols e 8 assistências e está muito animado com a possibilidade de jogar no Mengão. E um dos motivos que fazem o jogador pensar em trocar de clube é o novo técnico do Al Sadd. No mês passado, o clube anunciou a contratação de Félix Sánchez Bas, espanhol, que até junho comandava a seleção do Equador, e os dois andaram se estranhando. Foi o Félix Sánchez quem deixou o Gonzalo Plata fora da última Copa América. O atacante desagradou o treinador espanhol ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos na data FIFA de março, junto com o zagueiro Arboleda do São Paulo e do jovem Kendry Páez, de apenas 16 anos. O episódio aconteceu um dia antes do amistoso do Equador, diante da Itália, em que a seleção equatoriana perdeu por 2-0.
Logo após a provável chegada do Plata ao Flamengo ser anunciada, a torcida do Corinthians se revoltou na web. O time paulista apresentou uma proposta de 44 milhões de reais para contratar o equatoriano. Porém, o Al-Sadd não é bobo nem nada, fez jogo duro e não liberou. Ainda não se sabe o valor da oferta rubro-negra para trazer o ponta-direita da seleção do Equador. Não é de hoje que o nome do Gonzalo Plata é vinculado no Flamengo. Nos últimos meses, o equatoriano chegou a ser oferecido, mas a diretoria do clube deixou a opção em stand-by e foi atrás do Claudinho e do Lucas Paquetá. Sem sucesso por esses nomes, o Flamengo voltou a carga em Gonzalo Plata na reta final dessa janela. Michael já foi contratado e o Carlos Alcaraz também está muito perto de fechar um acordo com o Mengão. Vale lembrar que o Gonzalo Plata é equatoriano, tem 23 anos, já fez 37 jogos pela seleção do Equador e marcou 6 gols. Tem 1,78 de altura, é um ponta-direita canhoto que também joga pela ponta esquerda, tem contrato com a Al-Sadd da Arábia Saudita até 30 de junho de 2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Gonzalo Plata com a camisa do Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Wagner Godinho, gente finíssima, que está sempre aqui comigo, lá de Curitiba, que está fazendo aniversário hoje. Muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, Wagner. Curta bastante o seu dia com uma vitória e a classificação do nosso Mengão. E vê se não esquece de me mandar um pedaço desse bolo aí. Parabéns, meu amigo Wagner Godinho. Tamo juntos, meu irmão. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1, tá bom, Mengão?